Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar ordens OCO em IvoCode, ou seja, como programar robôs que ao abrir uma posição já vão ter uma ordem de stop e uma ordem de alvo. E uma vez atingida uma dessas ordens, a outra é cancelada automaticamente. Então me acompanhe aqui na tela que eu vou demonstrar para vocês onde encontrar o snippet, o código-fonte deste exemplo, e eu vou demonstrar aqui a execução dele. Eu estou aqui no site da NeoTraderBot. Nós somos uma comunidade multiplataforma, então a gente trata o tema de automatização de estratégias, tanto nas plataformas da Nelogica, quanto NinjaTrader, Trader Evolution, MetaTrader. Então aqui o conhecimento chave é automatização de estratégias. Onde vai implementar, isso é uma questão meramente prática. Então nós temos aqui alguns materiais sobre NTSL, sobre NinjaTrader nós temos um curso aqui, que eu estou abrindo a lista de espera, para poder automatizar estratégias. E também, para o IvoCode, nós estamos abrindo uma lista de espera para verificar a quantidade de pessoas interessadas em fazer o curso e aprender a programar seus indicadores e estratégias em IvoCode. E programar em IvoCode é muito interessante porque você tem a plataforma com baixo custo, tem corretoras que oferecem a plataforma sem custo, você não precisa contratar módulo de automação, você não precisa contratar o gerenciador de estratégias, como é chamado dentro da Trader Evolution. Ele é nativo e gratuito junto com a plataforma, não tem limite de exposição e utiliza a linguagem C#, que é o IvoCode, baseia-se em C#, e você tem muita liberdade para fazer qualquer tipo de programação. É o que nós vamos ver aqui, por exemplo, com as ordens OCO. Então você tem aqui a lista de espera, nós temos aqui indicadores já disponibilizados em IvoCode, nós vamos aumentar essa oferta aqui, ferramentas também. Nós vamos aqui em How To e códigos-fontes para poder verificar o snippet que eu vou apresentar hoje. Assim que abrir esta página, você pode procurar aqui ordens e administração de trade, e nós vamos ter a opção aqui como abrir uma posição com ordens OCO. Clica aqui, você vai ter acesso ao código-fonte. Então, como abrir ordens OCO, basta copiar este código aqui e colar lá no Trader Evolution, no IvoCode. Deixa eu abrir aqui o IvoCode. Então, meu código já está colado aqui, porque eu já estava trabalhando com ele antes. E vamos começar então a explicação aqui do código-fonte. Então, antes de começarmos lá no IvoCode, eu vou pedir para vocês virem aqui na plataforma Trader Evolution e sinalizarem ferramentas, extensões, indique parceiro, o código NeoTraderBot. E o que isso aqui vai ajudar a comunidade NeoTraderBot? Você estará sinalizando para a Trader Evolution que a gente faz parte de um grupo focado em automatização de estratégias. Então isso, nosso grupo, nosso movimento ganha força e quando a gente solicitar por melhorias na plataforma, a gente espera que a gente tenha uma resposta mais tempestiva para os pedidos. Então seria muito importante se todo mundo fizesse aí a parte, tá obtendo um benefício aqui assistindo os vídeos e aprendendo conosco, e também contribuir aqui sendo um parceiro realmente da comunidade. Então eu peço aí que vocês coloquem o código e vamos para o código-fonte IvoCode. Vamos lá. Então pessoal, é o seguinte, o código aqui ele está no namespace exemplos NeoTraderBot. Nós temos uma classe NTB exemplo ordem OCO. A estrutura aqui é bem semelhante às ordens básicas que eu ensinei no último vídeo, como enviar ordens a mercado, stop e limitada. Então eu criei aqui uma estrutura bem semelhante, deixa eu mudar o nome do projeto aqui, exemplo, ordens, OCO, depois eu vou atualizar lá no site. E aqui nós temos um atributo privado, bar_data, que chama dados barra. Nós vamos ler a History Data Series, que é a série de dados do gráfico principal, como um bar_data e vamos guardar isso em dados barra. Aqui nós temos uma estrutura simples no método update. Quando for uma nova barra, nós vamos listar as posições por meio deste comando positionsmanager.getPosition. Nós vamos ter uma lista das posições abertas. Quando não houver posição, essa lista vai ser vazia, ou seja, vai ter o tamanho 0. Nós temos o horário de abertura e o horário de encerramento, que eu fixei aqui para não colocar complexidade no código. Então nós vamos abrir uma posição às 9 horas 6 minutos do dia 5 de setembro. E eu vou encerrar a posição, caso ela ainda esteja aberta, às 17 horas desse mesmo dia, para caracterizar uma operação de day trade. Aqui qual que é a informação de abertura de posição? Nós vamos ter aqui um trade result, que é a ordem. Quando a ordem é enviada lá para o broker, para a corretora, nós vamos ter o retorno do que aconteceu com essa ordem. Nós vamos ter o lado da operação, que eu coloquei aqui como sell, orderside.sell, quantidade, um mini contrato, eu vou trabalhar aqui com o mini dólar para exemplificar,
E vamos colocar aqui o stop de 30 ticks e um alvo de a quantidade de stop em ticks vezes 3, ou seja, 90 ticks. Daria um stop de 15 pontos e um alvo de 45 pontos. Em seguida, eu preciso criar uma requisição, order request, que é uma classe existente no EvoCode, e eu vou atribuir o valor nulo para ela aqui. Como que eu crio a ordem oco? Bem simples, né? Então eu vou verificar se eu tenho alguma posição aberta. Se eu não tiver, ou seja, se o tamanho da lista for igual a 0, da lista de posições, significa que eu não tenho posição aberta. E se o horário atual for o horário de abertura que eu defini aqui em cima, nós vamos criar uma requisição. A requisição será uma ordem a mercado, no ativo do gráfico principal, na conta atual da minha corretora. O lado da operação será a venda, então orderside.sell. A quantidade, o quantity, que seria o parâmetro, vai receber o valor quantidade, ou seja, um mini contrato. Quando eu chamar o construtor da classe orderRequest, eu vou abrir chave e fechar aqui as chaves. E já vou definir aqui os valores destas variáveis, desses atributos da classe orderRequest. Que é o que? SLTP, que é o Stop Loss, Take Profit, Price Type. Então eu vou definir o meu Stop Loss e o Take Profit em termos de ticks. Eu uso aqui a classe SLTP Price Type, que na verdade eu acho que não é nenhuma classe não. Vamos consultar aqui, acho que deve ser um enum. Propriedade, aqui ó, enum, é um enum, que pode ser dois valores, pode ser absolute ou ticks. Se você colocar em absolute, você vai colocar aqui o stop loss price no valor financeiro, por exemplo, 4.990,5. Se você colocar aqui o SLTP price type como ticks, você vai colocar aqui a quantidade de ticks. Então foi o que eu fiz. Eu disse que meu stop loss e meu take profit vão ser em ticks, falei que meu stop loss vai ser de 30 ticks, e o meu take profit vai ser de 30 vezes 3, 90 ticks. Em seguida, eu vou chamar o Orders Manager, que é aqui uma classe que tem para toda estratégia, eu vou enviar esta requisição de maneira síncrona, ou seja, eu vou enviar e esperar a resposta. Quando a resposta chegar, eu vou atribuir a esta variável ordem, que é do tipo Trade Result. Então eu poderia até verificar aqui o resultado da ordem. Eu não vou fazer isso agora para não criar complexidade no código. Nós estamos no ambiente de backtest, simulação. Se você fosse fazer um robô de verdade, seria bom você testar qual é o valor retornado pela corretora. Então aqui eu abri a posição. Espera-se que às 9h06 eu faça uma venda a mercado e coloque duas ordens, uma de stop, uma de alvo. Aqui eu vou encerrar a posição a mercado se eu ainda estiver posicionado até o horário de encerramento, 5 horas. Então vamos para o backtest, vamos clicar aqui na engrenagem, vamos colocar no ativo WOV23, mini contrato de dólar. O modelo de simulação, nós temos algumas opções aqui. Eu posso simular apenas como o preço de fechamento, preço de abertura, OHLC, ou em base diária, né? Um dia close, um dia open, um dia OHLC. Eu vou simular com OHLC. A latência eu não vou colocar e a minha execução vai ser em trades, ou seja, no preço de fechamento, preço negociado. Eu não quero calcular aqui a simulação em termos de BDASK. Vou dar OK. Vamos executar aqui o meu código. E vamos voltar aqui para o dia 5, né? Às 9 horas da manhã. E você verá aqui a marcação no gráfico da ordem. Se não estiver exibindo a marcação da ordem, você confere aqui nesta aba se Filled Orders ou Order History está diferente de vazio. Tem que ser emitido aqui um histórico de ordens para você ver aqui. E para ver aqui, você clica com o botão direito, Settings, Visual Trading e deixa aqui habilitado para você poder ver essa marcação. Nesta barra aqui, às 9h05, vamos dar um zoom aqui. Nesta barra aqui, às 9h06, eu fiz uma venda ao preço de 4.979, que é justamente o preço de abertura desta barra. A operação aí foi caminhando, foi uma venda, né? Eu tinha o meu stop de 15 pontos, 30 ticks. Então, meu stop bateu aqui em cima do preço de 4.994. 79 mais 15 dá exatamente 94, ou seja, essa ordem aqui estopou. Ela estopou e encerrou nesta barra aqui às 10 horas e 13 minutos. Então, nós temos aqui um exemplo de uma ordem oco que acabou estopando. Vamos colocar agora como se fosse uma compra, para a gente poder ver ela atingindo o alvo da operação, né? Então, vou mudar o lado da operação aqui para orderside.buy.
Volto em backtesting, executo novamente. Voltando aqui então, nós temos a compra, feita aqui às 9h06. Se você clicar aqui 2 vezes em Filled Orders, o gráfico vai exatamente para o ponto onde abriu a ordem e circula, tá vendo? Então, foi feita uma compra em 4979 e a venda foi feita aqui às 5 horas da tarde. Ou seja, durante este dia aqui, não atingiu o alvo, acabou encerrando a posição no meu horário limite. Porque o alvo era de 45 pontos. A gente for olhar aqui, o máximo aqui que a gente teve no dia, de 5.000, daria aí 21 pontos acima, ou seja, não alcançou o alvo. Vamos voltar aqui e vamos colocar um alvo de uma outra forma para a gente poder ver a execução do alvo. Então vamos colocar 20 pontos, daria 40 ticks. Então vamos salvar, voltar aqui para o backtesting e executar novamente. Então em algum momento aqui ele vai encerrar esta ordem atingindo o alvo. Então vamos clicar aqui, ó, abriu neste ponto e fechou aqui neste ponto às 10h54. Bom pessoal, então está aí demonstrado como que você utiliza ordens oco em Invocode. Vocês perceberam que a manipulação de uma ordem oco em Invocode é muito simples. Uma vez que você criou a requisição, a ordem fica lá, com o stop e o alvo. Você não precisa fazer mais nada, é só aguardar atingir uma das pontas e a outra ordem vai ser cancelada. Então a gente não precisa aqui ficar verificando se você está posicionado, reposicionar o alvo e o stop. Então o comando aqui é uma única vez. Uma vez que você submeteu a ordem, fez o request e mandou para a corretora, acabou. Não precisa mais ficar gerenciando. Em um próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como fazer uma ordem de trailing stop, que também é bastante simples aqui em Invocode. Se você tem interesse em aprender Invocode, deixa o seu nome lá na lista de espera. Nós vamos abrir em breve, assim que houver uma demanda suficiente para iniciar uma primeira turma. Vamos abrir o curso aí de Invocode para poder ensinar a todos como programar estratégias e indicadores em Invocode. Você verá ao longo dos snippets aqui, já está sendo bem evidente, que a gente tem muita liberdade para criar várias estratégias, para fazer diversas funcionalidades dentro do Invocode. Nos vemos no próximo vídeo e até!